Boa noite, meus amados. Vamos iniciar mais um culto de oração. Vamos encurvar nossas cabeças e agradecer ao nosso Deus. Oremos. Obrigado, Pai, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por o culto que agora se inicia. Te pedimos, melhor dizendo, agradecemos a salvação em Cristo Jesus. Agradecemos pela sua misericórdia, pela sua graça em nossas vidas. E rogamos para que o Senhor nos abençoe, continue a nos abençoar agora através desse culto. E pedimos que o Senhor receba como aroma suave ao Senhor. Em nome de Cristo, que oramos e agradecemos. Amém. Vamos cantar, amados, louvar o nosso Deus com 2 hinos do nosso cantor cristão. E vamos cantar aí o 96, Deslumbrante, e logo em seguida vamos cantar o 37, Amor Glorioso. Cantemos todos. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegarão a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos dos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor, do eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós miremos luz sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Minha alma embevecida
recordas muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória e adoração tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. A mim Jesus virá buscar, e então pra sempre gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Inaudita graça me mostrou. Que amor glorioso é o amor do nosso Senhor, né? Um amor tão grande ao qual Ele morreu por nós na cruz. Que nunca esqueçamos desse amor, da sua graça em nossas vidas. Então, convido os amados a abrirem suas Bíblias para o livro de Malaquias, o capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. E purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar?
roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Oremos. Santo e eterno Pai, mais uma vez somos gratos pela Tua palavra, gratos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela Sua graça e misericórdia. Em nome de Cristo, que nós te oramos e agradecemos. Amém. Nós vamos cantar mais 2 hinos do nosso cantor, o hino 49, Tudo fez Jesus, e logo em seguida o 471, Vitorioso. Cantemos todos. Cristo tudo fez completo, nada por fazer deixou. Vida do mais doce afeto, Ele para nós comprou. Seu feito, nosso gozo, nossa vida, sua cruz. Seu cálice amargoso, nossa dita que produz. Cristo tudo fez completo, nada por fazer deixou. Vida do mais doce afeto, Ele para nós comprou. Seu feito, nosso gozo, nossa vida, sua cruz. Seu cálice amargoso, nossa dita que produz. Sempre vencendo, Mãe valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Chefe bendito, chefe glorioso, em tudo Ele é vencedor. Ele o supremo guiando, com seu poder e valor. Todos unidos avantes,
todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, bom e valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, vindo com muito valor. Cristo que é nosso monarca e tem a glória do Pai, sempre nos ama e nos guarda, sempre conosco Ele vai. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, bom e valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. E humildemente lhe peço que me permita lutar, só ao seu lado invencível é minha vida findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Meus amados, esse último hino tem tudo a ver com o estudo de hoje, porque lutas nós temos passado e muitas delas, né, são cruéis, mas como o hino fala, os seus servos o Senhor tem livrado, né? Então vamos orar mais uma vez e vamos agradecer ao nosso Deus e logo em seguida passaremos para o nosso estudo de hoje à noite. Oremos. Obrigado, Pai, por tudo, obrigado pela sua graça, misericórdia, obrigado pelo seu amor e mais uma vez te pedimos que nos abençoe através da explanação da tua palavra. Em nome de Cristo que te oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, amados, vamos retornar ao nosso estudo aqui das quarta-feiras, onde estamos estudando aí o livro de Tiago, né, a carta de Tiago, onde temos aí o tema Tiago, a fé em ação. Quarta-feira passada nós iniciamos a lição 1, né, onde nós falamos um pouco rápido do contexto, porque o intuito é entrar logo nos estudos e os pormenores a gente vai trabalhando aos poucos. E a introdução eu queria passar um pouco mais rápido, né? Onde nós falamos um pouco de quem era o Tiago, né? Quem seria esse Tiago, para quem foi essa carta. Lembrando que Tiago, ele escreveu para a igreja que estava dispersa, né? Na diáspora, onde nós vamos ver que grande parte desses irmãos, eles estavam sendo perseguidos. E se nós olharmos um pouquinho o contexto histórico, nós vamos ver que ali havia tanto o crente judeu como os crentes que eram gentios, mas para os judeus a gente via uma dupla perseguição. Como assim uma dupla perseguição? Porque nós sabemos que naquele período o cristianismo ele era perseguido. Então todo aquele que aceitava Cristo, ele era perseguido pelos judeus. Então o gentio era perseguido pelos judeus, né? Ou no caso o cristianismo. E agora nós vemos o próprio judeu aceitando o cristianismo, ou aceitando a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Além dele ser perseguido, né, pelo judaísmo,
né, pelos os fariseus e todo aquele povo, nós vemos também que havia uma perseguição interna. Como assim interna? Eles eram perseguidos pela própria família, né? Então, muitos eram expulsos do seu lar, tinham que sair da sua casa, né? Então, havia essa perseguição, né? Hoje, nós vamos falar justamente sobre isso, o valor das perseguições, ou das perseguições, né? O alvo que nós temos da lição hoje é tornar conhecido, ou ter o conhecimento, ou saber que as provações fazem parte do plano de Deus para promover a maturidade do cristão. Eu gosto de fazer a ilustração das provações com a lapidação de um diamante. Então, quando a gente vê um diamante, ou quando a pessoa encontra, né? As pessoas estão ali minerando e encontram o diamante, ele é encontrado no seu estado bruto, cheio de impureza. Então vai ser limpado e fica aquela pedra grosseira, né? Ele é um diamante, mas é grosseiro. Tem valor? Tem. Mas quando ele é lapidado, o seu valor ele é aumentado. E o que é o processo de lapidação? A pessoa vai pegar o diamante e vai desbastar, porque aquele formatozinho que tem do diamante, né, que é tipo um triângulozinho, né, aquele tudo bonitinho, brilhando, aquilo não é natural. O homem que faz ali, que vai fazendo, vai moldando até chegar àquele formato. E para moldar, né, para chegar àquele formato, ele tem que desbastar, ou seja, tem que arrancar pedaços, para que aquela pedra de diamante vire uma pedra preciosa, de grande valor. Então eu comparo a nossa vida cristã. Quando aceitamos a Cristo, nós somos aquele diamante bruto que está sendo limpado, né, tirado a impureza, mas precisa ser lapidado, precisa ser trabalhado, e muitas vezes vem com uma pancada. Então Deus trabalha em nossas vidas ao ponto de a gente crescer, amadurecer. Então nós temos que ter a persistência, né? Temos que saber e sentir que devemos persistir, né, na obediência a Deus. Mesmo que tudo pareça, vamos dizer assim, indo por água abaixo, mas nós devemos permanecer firmes, obedecendo o Senhor. E também a nossa atitude, a nossa reação é submissão. Responder com submissão a Deus e confiança nele, mesmo no meio das provações. Porque quando a gente vê, né, creio que todo mundo, né, já passou por provações, já sentiram sendo provados, e muitas vezes nós não entendemos ou não fazemos distinção entre provação e tentação. Será que aquela situação que aos meus olhos é uma provação, será que é uma provação ou uma tentação? Ou será que aquela que eu digo que é uma tentação, será que é tentação realmente? Ou será que é uma provação? Quando a gente olha o termo, né, ali em Tiago, sobre as provações, tentações, nós vamos ver que algumas versões vai dizer que nós devemos ter a alegria por passar por várias provações. Outras já vão dizer, tem alegrias por passar por várias tentações. Então, o que seria? Provação ou tentação?
A raiz da palavra é a mesma palavra, né? O que vai fazer a distinção de provação e tentação é o fim. Veja que a provação ela leva ao homem glorificar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, que o nome de Deus seja exaltado. A tentação vai para o lado inverso. Ela tende a levar o homem a envergonhar o nome de Deus. Então, a gente vê que como pode uma ação de Satanás, né, ou como podemos ver que Satanás pode ser usado por Deus para que o homem seja provado. E isso a gente vai ver um pouco à medida do estudo. Né? Quando a gente olha, né, existem várias fontes que promovem a tentação ou a provação. Né? As provações podem vir de vários lugares, pode ser direta ou indiretamente. Nós vemos que pode vir de Deus uma provação, mas de Deus nunca vem uma tentação, porque a própria palavra de Deus nos fala que ele a ninguém tenta. Então ele não tenta a ninguém, mas ele prova as pessoas. E nós vemos o exemplo de Abraão ali em Gênesis capítulo 22, né, onde ele prova Abraão para o seu filho, né, para ver qual era o amor de Abraão para com Deus, se o amor que ele tinha pelo seu filho era maior ou menor do que o amor que ele tinha para com Deus. Será que Abraão colocava Deus em primeiro lugar? A primazia era do Senhor ou era o seu filho? Tanto é que no versículo 1 ele vai dizer o seguinte, ele vai chegar e dizer: Abraão, pega o teu filho, né? Ele começa a botar algumas ênfases. Teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Né? Veja, ó, teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Então ele prova Abraão para ver se o amor dele para com Deus era maior do que o amor que ele tinha para com seu filho. O próprio Satanás, né? Veja que o exemplo ali de Jó, né? Quando Deus estava se reunindo com os anjos ali, né? Aí ele chega para chega para o Satanás e diz: você viu o meu servo Jó? Aí Satanás chega, aí Deus diz, né, antes, o homem reto, íntegro, temente a Deus. Aí Satanás, é debalde que ele teme o Senhor à toa? Ele diz: tire tudo. Então Satanás, ele vai começar a fazer as provações na vida de Ló, onde ele perde os filhos, onde ele perde o gado, né, perde a sua criação, né? Então ele começa a perder os seus bens e no fim a mulher dele chega e diz: amaldiçoa seu Deus e morra. Ele olha para a mulher e diz: você está doida? Eu posso vir receber só coisa boa de Deus, mas não posso receber as males? No sair do ventre da minha mãe e não voltarei. Então quer dizer, bendito seja o nome do Senhor. Então em tudo ele glorificou ao nosso Deus, apesar que tudo estava de mal a pior. Também pode vir do nosso semelhante, como no episódio em que os irmãos de José lhe intentaram mal, né? Quando eles ficaram com ciúme, ficaram com inveja, tiveram ódio de José e tiveram até o desejo de matá-lo. Então pegaram para ele, em vez de matá-lo, venderam aí, né, para os mercadores, e a gente vê toda a situação que José passou, mas a gente vê a mão poderosa de Deus agindo na vida dele, ao ponto de que ele foi usado por Deus para preservar a sua família.
Então, pode vir também das mais diversas circunstâncias desencadeadas nos planos, né, de Deus, né, nos planos religiosos, planos políticos, na sociedade ou na economia. Então, pode vir de tantos outros lugares a tentação. Mas não bastante, é uma coisa que é certa, né? Deus está monitorando, Deus está cuidando de cada uma delas, visando para o nosso crescimento. Então, Paulo vai dizer que tudo coopera para aquele que ama a Deus. Então, tudo que ocorre ao nosso derredor está dentro do plano de Deus e visa a que cada um de nós possamos estar aí amadurecendo. E isso inclui também a questão das provações. Porque ninguém vai chegar aqui e dizer que está alegre, pulando de alegria, porque está passando por uma provação. E Tiago mesmo fala no versículo 2, dizendo que nós devemos ter grande alegria por passar por provações, ou grande alegria por passar por provações. Então ele vai falar: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. Então veja que quem é que vai ficar pulando aqui? Estou passando por isso, estou passando por essa dificuldade, estou passando por aquela dificuldade. Ninguém, né? E aí, quando os irmãos sabem, eu gosto de brincar que as provações nós percebemos mais quando a gente está no final do mês, que está tudo acabando. E qual vai ser a nossa reação? Será que eu vou ter alegria? É muito fácil ter alegria quando está tudo bem, né? Quando está tudo bom, né? Como diz, quando a gente está aí com felicidade, é muito fácil. Mas pular por provações, ninguém pula. Pula só por bênçãos recebidas, né? E os versículo 2, como eu falei, vem falando aí, né? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações. O desafio de encarar com a alegria as provações foi vivenciado por alguns personagens. Dentre eles a gente vai destacar 3 personagens: Abacuque, Paulo e Jesus. Mas antes da gente passar para esses personagens que nós vamos ver hoje, né, lembre-se de uma coisa, algo que eu li há muito tempo atrás, né, que dizia o seguinte: ele foi um livro, ele dizia que em tudo nós podemos encarar de 2 maneiras. Podemos encarar positivamente ou negativamente. Então, quando nós falamos sobre provações por dificuldades, geralmente nós encaramos negativamente. Mas nós podemos olhar as provações, as dificuldades, também de um modo positivo. Aí poderiam perguntar, mas como assim um modo positivo? Em meio às dificuldades, é uma oportunidade que nós temos de nos aproximar mais de Deus. Nunca se esqueça, em meio à adversidade da vida, encontramos uma preciosa oportunidade de nos aproximar mais de Deus. Então, se você passa por provações, se você passa por dificuldades, aproxime-se mais
de Deus. Em Abacuque, nós vamos ver que Abacuque teve a disposição do coração no caso, o Abacuque ele teve a disposição de seu coração de louvar ao nosso Senhor a todo custo. Então, o intento dele, que apesar das dificuldades que eles estavam passando, mas mesmo assim, ao meio da provação, ele louvava ao Senhor. Né? E veja que aqui ele vai falar no verso 17 a 19, porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vida, ainda que decepcione o produto da oliveira e o campo não produza mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam abatidas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os da serva e me fará andar sobre as minhas alturas. Aí ele fala, para o cantor sobre os montes do instrumento de corda. Então, esse era um hino que se cantava, tocado com instrumento de corda. Mas o segredo de Abacuque louvar ao Senhor ao meio das dificuldades é porque a alegria dele era no Senhor. Então, a alegria dele não era as circunstâncias que estavam ocorrendo, as dificuldades que estava passando, mas sim o Senhor. O povo de Judá dependia da agricultura para sobreviver. Os recursos financeiros vinham das lavouras e dos rebanhos. Então, David Baker diz que a maioria da parte do sustento do profeta provinha de figos, uvas, azeitonas e outros produtos de lavoura, bem como da criação de ovelhas, cabras e gados. Embora essas fontes possam de alguma forma esgotar-se, ele diz o seguinte, na última instância, sua existência não dependia disso. O profeta está dizendo que não dependia disso, mas dependia do Senhor. E ele diz, ainda que a figueira, mesmo dependendo do produto da lavoura, mesmo dependendo do gado, ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, quer dizer, não produza, não dê seu fruto, não dê o alimento, o campo não vai trazer alimento, o rebanho não vai produzir, não vai ter nada. Mas ele fala, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, a alegria dele é do Senhor. E da mesma forma, a nossa alegria é no Senhor. Apesar da dificuldade, apesar que eu não esteja recebendo dinheiro, apesar que eu estou passando dificuldades, mas a minha alegria vem do Senhor. A confiança do profeta não estava na sua provisão, mas no seu provedor. Então, ele dependia não daquilo que ele ia receber, mas sim naquele quem estava providenciando. Os recursos da terra podiam falhar, mas Deus jamais falhará. Deus, de forma alguma, falha. Tanto é que a sua palavra mesmo diz, ainda que eu seja infiel, mas Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Só que, infelizmente, em nossos dias, muitas pessoas não confiam em Deus, não dependem de Deus, dependem do que elas recebem.
E elas estão indo para a igreja justamente com o único objetivo de receber bênçãos de Deus. Elas só querem receber bênçãos, né? Querem receber, no caso, ela quer receber curas, né? Elas desejam receber curas de suas enfermidades. Elas querem receber um emprego. Elas querem receber a restauração, muitas vezes, de sua empresa, que está à porta da falência. Ela quer receber um livramento, né? Ela quer receber uma solução, enfim, ela quer tudo aquilo que vai resolver os seus problemas. Mas, e Deus? Não é errado chegar a Deus e pedir por bênçãos. Veja que o próprio Senhor Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Tudo aquilo que pedi em meu nome, recebereis. Não tem nada de errado em pedir. Porém, o alvo quando nós fazemos, ou seja, quando estamos indo para a igreja com o intuito de receber as bênçãos, aí é errado. Porque isso se passa a ser um Deus. Porque eu estou indo para a igreja não para adorar a Deus, mas para adorar ou para receber as bênçãos, né? Erramos também quando buscamos as bênçãos, que é o fator principal. Então eu só vou para a igreja, só vou para a igreja se for para receber bênção. Se eu não receber bênção, então eu não irei para a igreja. Deus deve ser a razão do nosso culto, a finalidade exclusiva do nosso serviço, o motivo supremo da nossa alegria. Meus amados, eu sempre digo, o que você está fazendo na igreja? Qual é o motivo de você ir para a igreja? É desencargo de consciência? É porque você gosta do clima? É porque você gosta dos irmãos? Ah, porque você acha bonita a pregação do pastor? Não. Você deve ir para a igreja para cultuar a Deus. Ele é o foco. Ele é o alvo. Ele é o objetivo de nós estarmos na igreja, cultuando e adorando a Deus. O segundo exemplo que nós temos aí de homens que passaram por dificuldades, provações, mas mesmo assim permaneceram firmes, temos aí o Abacuque, que teve a disposição de continuar a louvar a Deus apesar de toda a situação, mesmo que em dificuldades, mesmo passando por ali apertos, mas ele permaneceu firme, louvando ao Senhor. E nós vamos ver que Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tem até um corinho que diz, né? Porque aprendi a viver contente em toda situação, a não me abalar, nem me entristecer, mas em tudo ao meu Senhor louvar, e no meu viver o que acontecer será para o meu bem. A palavra diz e ninguém poderá negar. A palavra diz e ninguém pode negar. Porque o que eu viver, o que eu, na minha vida, depender de Deus, tudo que eu passar, eu vou viver contente em qualquer situação. Paulo, ele fala o seguinte em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Sim,
deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para Cristo ou para conseguir Cristo. Em algumas versões essa palavra refúgio vai ser esterco. Paulo, ele fala que, lembre-se que Paulo, ele tinha status. Ele foi criado no pé de Gamaliel. Ele pediu cartas para perseguir os cristãos. Então, toda a sua posição, ele considerou como perda. Toda a luxúria que ele tinha, ele desconsiderou para viver na dependência de Deus. E Paulo, ele vai falar nessa carta de Filipenses que ele aprendeu a viver contente com qualquer situação. Ele disse: eu sei viver com fartura, sei viver com necessidade. Ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por essas situações de dificuldade, eu posso ter passado aí por prisões, eu posso ter passado aí por naufrágio, eu posso ter passado por apedrejamento, posso ter passado por fome, mas tudo isso eu posso passar por causa daquele que me fortalece. E ele disse: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, porque a nossa alegria é do Senhor. Ele demonstrou em seu ministério, a qual ele realizava as missões, onde ele foi chamado a pregar a palavra às pessoas, formando a igreja, como um presente que ele tinha recebido do Senhor, e não como um fardo. Então ele pregava com entusiasmo, até ele dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Então ele suportava tudo por causa do amor em Cristo. Então, por causa do Senhor, a alegria dele era no Senhor. Ele passava por qualquer situação. Ainda afirma em Filipenses que o seguinte, o versículo 11 do capítulo 4. Digo isso não por causa da pobreza. E ele fala, que ele estava com dificuldades, mas ele não fala tudo que ele passou por causa da pobreza. E ele disse: aprendi a viver contente em qualquer situação. O corinho que nós cantamos. Tiago nos deixa o mandamento da alegria diante das provações. E Paulo nos ensina o caminho para viver este princípio. Alegria no Senhor. O caminho é aprendizado. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E nós também podemos aprender. Não é fácil. Eu não vou dizer que é fácil você passar por dificuldades. Eu não vou dizer que é fácil você ver seu filho pedir coisa e você não ter condições de dar. Não é fácil. Mas nós podemos viver felizes, mesmo nas dificuldades, porque a nossa alegria vem do Senhor. E este deve ser o nosso alvo, o nosso desafio a meio das provações. Viver contente em qualquer situação. Abacuque tem a disposição do coração em louvar o Senhor em qualquer situação. Paulo aprendeu a viver contente em qualquer situação. E nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós devemos seguir o passo, onde nós devemos ser os seus imitadores, como Paulo fala: sedes os meus imitadores como eu sou de Cristo, mesmo nas dificuldades, seguindo os passos do Senhor. Veja que nosso Senhor, a Bíblia diz que ele é um homem de dores.
né, que padeceu, que sofreu, e sofreu em nosso lugar. Veja que Jesus sofreu rejeição, padeceu por fazer a vontade de Deus, foi perseguido, foi desprezado, mas não perdeu a doçura em meio a lutas. As provações não deixaram Jesus amargurado. Tanto é que ele chega e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazes. Então, mesmo sendo, lembra que Jesus é Deus, mas ele também é homem, com o mesmo sentimento que eu e você temos. Jesus teve raiva, né? A gente vê que Jesus teve ira, teve fome, teve compaixão, né? Teve sede, mas mesmo assim, ele permaneceu ali na meigura, serviu ao Senhor, serviu a Deus com seu propósito, para ser o nosso Salvador, onde ele morreu na cruz por nós. E ele continuou sereno, né? Mesmo em tanta, tendo uma agenda apertada, né? Mesmo naquelas confusão, ele sempre atraía a criança, né? Veja que ele disse: deixa vir os pequeninos, né? Deixa eles vir, porque deles serão o reino dos céus. Então veja que ele sempre estava ali com doçura. Apesar das dificuldades, contemplava e ensinava seus discípulos a contemplar os lírios do campo e as aves do céu. Veja que no capítulo 6 de Mateus, nós vamos ver que o povo estava ali, os discípulos, conversando entre si, e Jesus chega para ele e diz: olha, não andeis ansiosos em vossos corações. O que haveis de comer ou o que haveis de vestir? Olha os pássaros do céu, olha os lírios do campo. Os pássaros não ceifam, né, não colhem, mas Deus alimenta. Os lírios não fiam, mas Salomão não se vestiu tão belo como eles. Deus tem cuidado dessas pequenas coisas. Será que não vai ter cuidado de vós? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus instruiu a cultivar, a confiar em Deus. Depois instruiu a cultivar a arte da contemplação, contemplar aquilo que Deus tem feito para cada um deles. Ensinou-lhes a vencer as inquietações do cotidiano, tirando lições da natureza, no dia a dia, né? Como eu falei, lírios do campo, aves do céu, Deus cuida deles e cuidará de vós. Então não andeis ansiosos. Jesus tinha motivo para ter amargura, tinha motivo para ter ódio, mas mesmo assim ele continuou sereno, amoroso. Ele foi traído pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata. Foi trocado por um homicida, né? Chegaram lá: quem vocês querem? Jesus ou Barrabás? Barrabás! O povo escolheu Barrabás e foi condenado como um malfeitor, onde ele morreu na cruz. O Senhor poderia ter muitas emoções, mas o Senhor das suas emoções e fiel guerreiro contra o ódio e a amargura, Jesus optou por amar. Amar a mim, amar a você, morrendo em nosso lugar na cruz. Mesmo crucificado, sofrendo as mais terríveis dores, não lhe faltou ternura para transmitir graça e perdão àqueles que só lhe acusaram. Como eu falei: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazes. Que sigamos os passos do nosso Senhor, que possamos ter alegria e serenidade, ternura nas provações, né? Ternura
em tudo que acontece, não descontar nos outros, não descontar nas pessoas, mas como nós vimos Abacuque, ter a disposição em nossos corações a louvar a Deus, apesar de tudo que esteja acontecendo, como Paulo aprendeu a viver contente, né, em qualquer situação. E como nosso Senhor Jesus Cristo, no meio de tanta adversidade, de tudo indo contrário a nós, mas o amor que ele teve pelo pecador, por mim e por você, permaneceu sereno, permaneceu terno, mesmo no meio das provações. Que possamos seguir o exemplo deles, de estar aí, disposto a louvar, a aprender e a ter ternura e amor no meio das provações. Oremos. Amado Deus, somos gratos pela sua misericórdia, pelo seu amor. Somos gratos por esses exemplos que nós temos, que poderiam falar muito mais do que essa simples meditação, mas que possamos tirar lições preciosas de estar confiante em Ti ao meio das provações, que não possamos sair ou perder o equilíbrio emocional, mas que possamos estar sempre confiantes no Senhor, louvando e aprendendo ao meio das provações. Em nome de Cristo que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Pois bem, meus amados, né, graças a Deus que possamos realmente estar aprendendo nas provações. Vamos continuar ainda, né, essa lição quarta-feira que vem. Nós temos mais 2 pontos aí, falando sobre provações. Nós falamos só o primeiro, né, que é o imperativo na provação. E quarta-feira vamos dar continuidade. Meus amados, só um esclarecimento, onde teve dúvida de alguns irmãos. Em Malta, nós estamos na bandeira amarela. Pela bandeira, né, nós teríamos liberdade de voltarmos aos cultos na igreja, porque eles nos dão 30% da capacidade. Só que, irmãos, como sempre falei, vamos ter um pouco de cautela, porque no decreto estadual, ele não determinou, ele deu uma orientação. Como assim? Ele deixou livre para cada cidade, né, cada prefeito, ter a sua diretriz de como ele vai proceder. Por exemplo, João Pessoa está seguindo os 30%. Campina Grande está com 20%. Queimadas continua o que era antes, não aderiu o decreto do Estado, né? Vai até o dia 29, se não me falha a memória aí, o decreto lá de Queimadas. Jacumã, parece que também o prefeito não abriu. As igrejas não podem abrir ainda, né? Continua do mesmo jeito. E aqui em Malta, pelo menos até agora, eu não vi nenhum decreto municipal falando sobre isso. Então, qual é a cautela que nós devemos ter? A maioria dos nossos membros, os irmãos sabem, fazem parte do grupo de risco, né? Então, quais seriam os procedimentos que nós iríamos adotar para voltar? Primeiro, a gente iria poupar um grupo de risco. Por ser um grupo de risco, então a gente tem que ter maior cautela. Então, como a maioria seria grupo de risco, então não é coerente a gente voltar e não ter ninguém, praticamente quase ninguém, na igreja e os demais irmãos não poder assistir o culto.
Então vamos continuar nesse sistema. Em outro aspecto, eu vejo o seguinte, que o sistema de bandeira é algo volátil. Como assim algo volátil? Ele pode mudar, né? Hoje estamos no amarelo, podemos ir para verde semana que vem, mas podemos cair para vermelha. Ou seja, essa semana a gente abre, semana que vem a gente fecha. A outra semana abre, outra semana fecha. Então eu vejo a gente ter um pouco mais de cautela, né? Vamos ver como vai o andamento, vamos esperar o final desse mês, qualquer coisa, a gente pode voltar e fazer uma verificação no início do mês, né? A gente pode voltar ou num culto de quarta-feira, a gente vai entrar ainda conversando, ou que é no dia 1º de julho, ou a gente pode voltar já direto no culto, né? No domingo, com a escola bíblica e o culto à noite, que seria dia 5. Mas vamos, como eu disse, vamos ter cautela, né? Vamos aí com calma, vamos ver como vai o prefeito aqui vai fazer o decreto e depois a gente vai ver como nós vamos proceder em diante. Né? Como eu disse, eu estou doido para a gente voltar, mas vamos ter segurança, se preocupar, né, com os irmãos. Lembre-se, orem um pelos outros, né? Veja como os irmãos estão. Qualquer coisa, irmãos, eu volto a repetir, precisar, estamos aqui, né? Apesar, como os irmãos sabem, que nós estamos em quarentena, porque nós somos do grupo de risco, mas se precisar da gente, a gente sai, né? A gente vai resolver ajudar vocês aí de qualquer coisa. Então, que Deus abençoe, meus amados, e como eu disse, que possamos olhar esse momento com os olhos positivos, uma oportunidade que nós temos de nos aproximar mais de Deus. Então, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com todos nós. Amém.